Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Vet Podcast. Sou a Luísa Macedo, estou aqui ao lado da minha amiga Maria Grande e juntas somos hosts desse canal. Nós estamos muito felizes com toda a interação de vocês nas nossas redes sociais. É muito importante que você curta e compartilhe o nosso conteúdo. Nossa dedicação é diária para produzir conteúdo de sucesso para vocês e isso resulta hoje em um episódio maravilhoso. Olá, Guilherme, tudo bem? Tudo bom, tudo certinho. Então, nós vamos apresentar o nosso convidado de hoje, o Dr. Guilherme Meirelles. Ele é formado em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual de Maringá. Fez aprimoramento em Clínica e Cirurgia de Grandes Animais pela UEM. Fez residência em Anestesiologia Veterinária pela UEM e na Universidade Federal do Paraná. Tem pós-graduação em Anestesiologia Veterinária pela PAV, é mestre em Ciências Veterinárias pela Federal do Paraná e hoje é professor da Universidade Tuiuti do Paraná, aqui em Curitiba. Seja muito bem-vindo, Dr. Guilherme. Muito obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo, nós estamos muito felizes que você aceitou o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. E você é o primeiro anestesista, fora eu, que senta aqui nessa mesa para conversar um pouco com a gente. E eu quero saber, assim, Gui, por que você decidiu ser médico veterinário? E que você nos conte também o seu caminho para a especialidade de anestesiologia. Sim, eu acho que eu nunca pensei assim em fazer outro curso. Eu acho que desde que eu me conheço por gente, eu falo que eu quero fazer veterinária. Na verdade, não veterinária, né? Alguma coisa relacionado a animais, né? Então, na época de colégio, né, sempre tive interesse na parte da veterinária, parte de biologia, né, e daí, quando eu saí do terceirão, fui fazer cursinho, né, e decidi pela veterinária, né, então... Você tem alguém na família que é veterinário? Ninguém. Você que nem eu. Ninguém. O primeiro e o único. E eu desde que também, acho que nasci da barriga da minha mãe quis ser veterinário. Exato, né, então, sim. Nunca pensei em fazer outra coisa. E sempre tive contato, né? Em casa sempre teve muitos animais, cão, passarinho, hamster, de tudo um pouco, né? Então acho que isso acaba influenciando um pouco, né? E minha família gosta muito, né? Minha família sempre teve, sempre gostou, né? Então acho que por isso. E o seu caminho até a anestésio? Meu caminho até a anestésio foi... Nunca pensei em ser anestesista, para falar bem a verdade, né? Na faculdade que eu formei, né, na UEM, eu sou de uma das primeiras turmas, eu sou da 6ª turma da universidade, né? Então, era uma faculdade nova, estava começando, né? Então, a gente não tinha... tantos professores assim, né? A grade de professores não era tão grande. O currículo era um currículo mais antigo. Então, eu tenho uma área que eu também sempre gostei, que é a parte de equinos. Legal, né? Eu sei disso, mas você também trabalha com eles, né? Sim. Na área de anestésio. Né? Então, eu fiz a minha faculdade inteira com clínica e cirurgia de equinos, né? Porque... tinha o professor de equinos, né? Lá de clínica e cirurgia. E a gente ainda não tinha a disciplina de anestésio lá, né? Que antigamente a disciplina de anestésio era junto com técnica operatória, né? Então era uma área que eu gostava, né? Achava interessante, né? Então nas aulas de técnica, quando fazia estágio no hospital, nunca ninguém queria anestesiar porque ninguém gostava. Então... Medo. Exato. Eu morria de medo se alguém dissesse pra mim, Maria, vai lá, vai ajudar a anestesiar. Eu não. Nunca, não chego nem perto. Campanha de castração, quando chegava na vez de fazer, meu Deus. Exato. O cachorro tinha uma apneia, quase todo mundo morria. E o cachorro tava vivo. Tava vivo. E super bem. Né? Bem isso. E então, como ninguém gostava, né, nas aulas de técnica, assim... Quando era a minha vez de entrar para cirurgia, né, que ia fazendo rodízio entre o grupo, eu ia. Quando eu não tava na cirurgia, eu sempre era anestesista, porque ninguém queria. Olha. Né? Então, assim, foi por interesse mesmo, né? O professor de técnica, né, ensinou, né, as coisas ali pra gente conseguir fazer as aulas de técnica operatória, né? Então, eu sempre tive interesse, mas eu nunca tive aquela, assim, vou ser... Achava legal,
achava legal fazer, né? Interessante, mexer com fármaco, né? Porque você fazia o fármaco, você já viu o que acontecia, né? Então, por causa disso. E daí, fiz a faculdade inteira com clínica e cirurgia de equinos, terminei, fui fazer o aprimoramento lá na universidade mesmo, onde eu formei. E o hospital de Grandes lá tinha recém-inaugurado. Fazia, acho que 6 meses, 1 ano que tinha começado. Então, ele estava começando a funcionar, né? Tava engatinhando. E o professor, né, de Grandes Animais, o professor Max, né? Abração pra ele aí, se ele vê, né? Virou assim pra mim, entrou eu e uma colega, né? E essa que formou comigo, inclusive, odiava anestesia. Mas não chegava nem perto pra derrubar alguém, né? Pra anestesiar alguém, né? E daí o professor Max virou e falou assim, ó, o hospital tá começando, só que só vai ter cirurgia se um de vocês 2 anestesiar. Ficar responsável pela anestesia, porque alguém vai ter que cuidar, né? Mas no começo eu não queria, eu bati o pé, não, que não quero. Mas, por livre e espontânea pressão, topei. E tô aqui até hoje. Legal. Eu ia perguntar se ele sempre quis, agora vi que caiu no colo dele. Caiu, foi uma né? imposição. Assim, era uma coisa que me interessava, Sim. né? Que eu achava interessante, mas era uma coisa que eu nunca tinha pensado em trabalhar, né? E acabou surgindo a oportunidade na residência, então eu falo que eu fiz o meu programa de aprimoramento em clínica e cirurgia de Grandes, eu fiz clínica e anestésio de Grandes. Sim. Porque 1 ano que eu fiquei no programa, eu não operei ninguém. Não, minto. Eu fiz um animal na primeira semana, que foi uma hérnia umbilical de uma bezerrinha, mas foi a única. Depois eu não peguei mais um cabo de bisturi durante o programa de aprimoramento inteiro. E foi. Estamos aí até hoje. Legal. E a parte acadêmica? Porque agora já faz algum tempo que você está na parte acadêmica. A gente vê muitos colegas entrando para a área acadêmica e desistindo. Eu fui uma delas. Não em veterinária, mas eu fui formada em ciências contábeis e cheguei a dar aula para um curso de graduação sobre custos. O dar a aula, o conversar, o explicar, eu adoro. O problema é que eu não consegui me adaptar àquelas, lá, pelo menos, milhões de reuniões, de papéis para preencher, disso, daquilo. Então, aquilo me desmotivou e eu saí. E para você, como que tá sendo essa experiência? Olha, sempre vem a parte burocrática junto, né? Que eu confesso que eu também tenho uma certa dificuldade para fazer. Não é uma das coisas que mais me alegra. Mas era uma coisa que eu tinha um interesse, mas eu sempre tive muita dificuldade em falar em público, né? Então era uma coisa que eu achava legal, eu gostava, né? Na época da residência, do programa de aprimoramento, aquele convívio do hospital escola para estar junto com os alunos e explicar, mas ali dentro do centro cirúrgico. Não na frente. Exato, uma coisa mais informal, de conversa, né? Então, eu sempre gostei dessa parte, né? Então, mas o falar em público, para mim, era muito difícil, né? Eu travava, eu gaguejava, eu não conseguia, né, explicar, não conseguia formar, ajeitar o pensamento para um jeito fácil de conseguir passar aquilo para as pessoas, né? Completamente diferente de quando eu estava ali no centro cirúrgico, com as pessoas conversando e fazendo. É uma coisa natural. Exato, natural, porque é uma coisa que eu estava acostumado a fazer, né? Então eu estudava para isso, né? Para poder... Mas então sempre foi uma vontade, não foi algo que aconteceu. Surgiu a oportunidade agora, você abraçou. Exato. Legal. Né? E esses Exatamente. alunos, agora, você tem convivido com alunos de pandemia, né? Então, assim, a gente já conversou com outros professores aqui que disseram como é um perfil diferente de alunos. Você também enxerga isso? Tem alguma dificuldade de abordar? Porque prender atenção, desenvolver novas técnicas para prender atenção? Sim. Né, a gente vê aí que tem uma diferença bem grande dos alunos que pegaram aí o meio da faculdade,
né, as principais matérias, né? Então, eu dou aula para quinto, sexto e nono período, né? Então, a parte... Não a principal, né? Mas onde começam as práticas, né? Então, a gente vê ali para as turmas que estão saindo para estágio curricular, o pessoal que está no final, que é mais difícil para eles assimilarem o que eles viram tudo online para fazer ali na prática, né? Porque o online fica aquela coisa só teórica, né? E uma coisa que eu percebi muito, a interação dos alunos com o professor no online é muito menor, né? Então, a gente tem pouca conversa, pouca pergunta, né? Diferente do presencial, que você tá ali, você consegue... Até perceber no semblante do aluno. Se ele não tá entendendo ou não. Mas aí você pode repetir, pode perguntar geral, né? E no online as pessoas às vezes nem abrem a câmera. Sim, eu dava aula, né, para iniciais dos alunos, né? Porque a maioria não abria a câmera, né? Então a gente vê essa dificuldade. Como se fosse um degrau ali. Né? Exatamente, um degrau. Porque daí não tinha a rotina do hospital para eles acompanharem, né? Então não tinha as aulas práticas ali. A gente até conseguia fazer aula prática, né? Mas era tudo concentrado, né? E às vezes muita gente com medo por causa da pandemia, porque tinha pessoas de risco na família, acabava não indo e acabavam perdendo essas aulas. E daí a gente vê que tem um degrau aí das pessoas, né? Que acabaram pegando uma boa parte da faculdade ali na pandemia, né? No EAD. Pois isso é muito triste. Judia um pouquinho desses alunos, mas eles vão recuperar agora, saindo na... Sim, né? E a gente vê, assim, uma coisa que eu percebi, muitos alunos que pegaram o EAD, né? São alunos que estão frequentando mais a clínica. Legal, para compensar. Exato, né? Então, frequentam uma boa dica, mais a clínica... Né, interagem mais com o professor, pergunta e sempre tá querendo saber o que tá acontecendo, né, participando ali dos programas de vivência da universidade, né, um tempo ou outro, né, sempre perguntando se pode ir acompanhar algum procedimento ou alguma coisa que vai ter ali na clínica. Então, a gente vê que uma boa parte deles estão correndo atrás, né? Que perceberam que faltou, perceberam né? porque faltou, né? Realmente falta. Não tem como a gente dizer que não. Sendo totalmente presencial, já falta muita coisa, né? Porque a veterinária é extremamente generalista. Você tem que ver muita coisa aí. Sim, a gente até fala que por exemplo, eu fiz um curso que era meio período. A Maria fez integral. E a Maria, que fez integral, saiu com algumas questões... Nossa, poderia ter tido mais isso. Sim. Imagina eu, que estudava numa boa faculdade, mas mesmo assim. Exato. Né? E Gui, você convive com muitos anestesistas em formação, né? E a gente sabe que o anestesista tem que saber farmacologia, farmacocinética, farmacodinâmica, a aplicação, quando aplicar a técnica, né? Então, assim, mas isso é básico, a gente toma, assim, por base que todos deveriam saber. Sim. Mas para você, qual é o diferencial de um bom anestesista? Saber aí, né, todas as técnicas que a gente tem disponível, né, para anestesiar o nosso paciente da melhor forma possível, né, porque anestesia não é receita de bolo, né, então, assim, não vai ser eu que vou decidir o protocolo anestésico que eu quero, é o paciente, e eu tenho que estar apto a conseguir, né, realizar a anestesia que aquele paciente em específico precisa, né? Então, para conseguir fazer isso, eu preciso, né, dominar aí e entender de todas as técnicas que a gente tem disponível, né, para poder oferecer para o paciente o melhor procedimento anestésico com a maior segurança, para que ele saia de um procedimento cirúrgico melhor do que ele entrou, né? Com porque certeza, ele tá passando por uma cirurgia para corrigir um problema. Não é mais, como você falou, uma receita, né, de bolo. Exatamente. Hoje em dia também a anestesia evoluiu muito com as técnicas loco-regionais, que eu acho que é o futuro. Você também concorda? Concordo. O futuro é... Né? A anestesia regional é fantástica, assim, né? Vou confessar que no começo eu tinha um pezinho atrás com a regional, né? Pô, mas... montar um neuroestimulador, ter que pegar um ultrassom... Faz uma epidural, tá tudo bem. Faz uma infusão, é muito mais fácil, né? Mas começando a estudar, conversando com pessoas que fazem, né? Indo atrás de curso e daí começando a colocar aquilo ali na rotina,
a gente vê a diferença Pro de paciente, qualidade né? de recuperação do paciente é absurda. Sim. Quando dá também, que não são todos os casos, né? Não é porque o Exatamente. anestesista não faz que tá errado. Também temos que falar, Sim. que você vai falar, nossa, ele não faz, tá errado. Não é Sim, bem às assim. vezes é melhor você não fazer do que você Fazer acabar errado. fazendo uma técnica Exatamente. e acabar fazendo errado e trazendo um prejuízo para o paciente, né? Então, primeiro estudar, se aprimorar, para daí você ter confiança, né? O suficiente para conseguir fazer aquilo Que a gente certinho. lida com áreas muito nobres na regional também, né? Então tem que ter Exato, cuidado. né? Plexos nervosos que eu posso levar a uma paralisia permanente de um paciente, né? E daí o animal entra para operar um joelho, E sai faça uma arrastando a lesão em perna, algum né? nervo, não volta a movimentar, né? Então Tem que tomar cuidado, tem que tomar com certeza. cuidado, né? Por mais mas é periférico, não tem tanto problema assim. Tem. E pode dar bastante problema, né? Sim. Gui, e eu quero voltar um pouquinho lá na tua formação. Eu vi que você fez... A gente sempre comenta aqui no canal que é difícil conseguir fazer uma residência, né? E que são poucas vagas. E você fez 2. Então... Não, Pra não dizer são uma, logo eu duas. tenho 2, né? Fez uma na estadual e uma na federal. Eu quero saber por que você fez 2 e por que você fez na mesma área. Ou teve alguma diferença aí? Assim, quando eu entrei na residência de grandes, né? É porque eu queria a parte de grandes e acabei no meio do caminho mudando, né? E daí, como eu resolvi mudar de área, né? Daí eu terminei um ano, né? Como era programa de aprimoramento, é um ano renovável a 2. Eu não era obrigado a ficar 2 anos, né? Então, falei, agora que eu quero anestésio, né? Decidi a área que eu quero, eu vou fazer alguma coisa específica na área que eu quero. Terminei a residência de grandes, né? O programa de aprimoramento, eu prestei a residência aqui na Federal. Não passei, né? Daí, nesse meio tempo, teve o concurso para professor lá na UEM de anestésio. Então, ela tinha entrado, a professora Marilda, né, que foi minha orientadora lá. Fazia meio ano que ela estava ali na universidade, ela entrou, eu estava no meio da residência de grandes, né? E ela conseguiu, né, via financiamento da Fundação Araucária, uma bolsa para anestesiologia. Né, para ter um programa de aprimoramento ali em anestésio também. E isso foi, minha residência, meu aprimoramento de grandes acabava no final de fevereiro. Isso aconteceu em janeiro, já tinha saído o resultado da federal, eu não tinha passado, né? Daí, final de dezembro, começo de janeiro, veio a vaga, né? O governo liberou. Abriu prova, prestei a prova, passei e fiquei um ano lá. Aí só como anestésio. Daí só com anestésio. Mas lá na UEM. Lá na UEM. Ah, tá. Né? Tanto de grandes como da parte mais de pequenas do que de ficaram 2 grandes. anos lá, e daí... Daí eu fiquei os 2 anos lá. Daí, como a faculdade lá era nova, a rotina lá não era tão grande. Então, eram coisas assim... Tinha bastante coisa? Tinha. Mas... muito... do mesmo, assim, sabe? De procedimento. Entendi. Né? Não tinha... Você sentia necessidade demais pra se sentir né? seguro pra Exato. fazer. Uhum. E daí eu prestei a federal aqui de novo no final, porque como era do programa de aprimoramento também, era um ano renovável a 2, né? Não era obrigatório ficar os 2 anos. Aí conversei com a professora, né? Prestei aqui, passei e vim pra cá. E daí fiz os 2 anos aqui, né? Porque pra mim faltava, né? Ter contato com outras técnicas, porque eu já estava ali fazia tempo, né? Apesar da professora ter entrado há pouco tempo, né? Mas a gente já estava acostumado com a rotina, a gente já sabia o que você era da vinha, casa, né? exato, é diferente. né? Mas Sim. é interessante ver Exato. outro ponto de vista de professor, de conduta, de Sim. tudo, né? Então, Né? muito legal. E daí Mas passei, assim, vim pra cá. você já fez 2. Mas pensando, pra quem não tem essa oportunidade, Aham. na sua opinião, quais as outras formas de se aprimorar na anestesiologia? Pós-graduação, né? Pós-graduação, ela te dá, assim, na minha visão, a base da anestésio, né? Então, porque na pós-graduação, né, curso de especialização, você vai ver do básico, né, avaliação de paciente,
tudo isso até técnicas, né? Aí as diferentes técnicas que a gente tem dentro da anestésio. Mas como é muito conteúdo para pouco tempo, né? Você também acaba vendo de uma maneira mais geral, né? Então eu acho que a pós é um início, né? Pra gente começar aí a se especializar na área, mas também procurar cursos de aprimoramento específico. Né? Treinamentos, regional, assim, né? O curso, exato, né? Só um curso de intravenosa, só um curso de regional, né? Cursos de ventilação, né? Cursos mais específicos. Porque daí você vai lapidando cada técnica, né? Que muitas vezes a gente não consegue na pós. Né? Então... eu concordo 100%. Assim, eu fiz uma pós recentemente da PAV, que é ótima, Sim. né? Mas são módulos muito pequenos. Exato. Então, se a gente não tem um curso de TIVA prévio ou pós, né? Enfim, você não sai dali sabendo fazer TIVA. Sim, você sabe o básico. Você tem que também ou ser muito autodidata. Sim. E pedir um estágio, alguma coisa e conseguir depois de formado, que também não é tão fácil, Sim. sem pagar, né? Então, eu concordo, isso foi muito legal mesmo. Então, após seria uma opção, os cursos de aprimoramento e estágios, né? E estágios, né? Acompanhar, não tenho nada marcado hoje, posso acompanhar alguém, né? Pra você ir conseguindo, né? Aí desenvolver as diferentes técnicas. E você saiu do volante, né? Agora Saí como do volante, professor. não tô mais. Mas teve um bom tempo na sua vida que isso era presente, Sim, né? todo dia. E eu entrei para esse lado da anestesia faz pouco tempo. Mas assim, já me deparei com muitos perrengues, Gui. Então assim, chegar na clínica, perrengues que não tem a ver com a clínica. O tutor não aparecer e não dar sinal, né? Um ponto. Mas assim, coisas relacionadas à veterinária mesmo. Então assim, indicação de cirurgia sem exame pré-operatório, lugares precários em relação à higiene ou estrutura, mesmo até sem oxigênio, né? E eu queria trocar uma ideia com você, assim, o que pra você é essencial? Assim, até onde a gente deve ir e aceitar, entendeu? Porque, Guilherme, chegando numa clínica, o que pra você é, assim, inibitório de realizar uma anestesia? Acho que o principal é a parte de avaliação pré-operatória, pré-anestésica desse paciente, né? Porque você tá lidando com uma vida. Com certeza. Né? Então, chega lá, né? Por mais que clinicamente esse animal esteja bem, eu preciso saber como é que tá a função hepática, função renal, se tá tudo bem, se não tá. Porque muitas vezes o paciente, ele tem alguma alteração que pode ser importante para mim e pode trazer repercussões durante o procedimento, mas meu paciente não tem clínica. E a grande maioria das vezes Exato, é assim, né? E eu só vou achar isso através de exame. Eu já cheguei para anestesiar em lugares que a pessoa não tinha nem colocado um esteto no paciente para saber se o paciente estava apto ou não para o procedimento. Exatamente. Ou se o paciente precisava fazer um ecocardio ou um eletro, né? Isso acontece muito, assim. O clínico, claro, a grande maioria tem ótimos clínicos. A grande maioria, assim, dos lugares que eu vou, né? Mas, muitas vezes eu chego, assim, de quem que é esse paciente? Ah, não sei. É do fulano. Então, assim, é legal. Eu acho que essa interação do clínico com o anestesista é fundamental. Sim. Né? A gente tem que confiar na equipe que a gente que triou pra você. Sim. Né? Só que daí entra um outro lado que é a minha reflexão diária. Se a gente começar a aumentar muito, né, a peneira, chega uma hora que a parte financeira pesa. Porque nenhum lugar é perfeito, né? Cada um tem os seus defeitos específicos, mas até aonde a gente deve aceitar, entende? Porque senão a gente também fica sem trabalhar. Sim. Né? Não que não existam lugares bons, não é isso que eu tô falando. Mas, às vezes, a agenda daquele lugar bom não bateu com a sua. Exato. Né? Então, é complicado. Isso é uma balança difícil, muitas vezes, da gente conseguir equilibrar, né? Sim. Então, eu acho que vai variar de pessoa para pessoa, né? E até que ponto ela não vai se sentir mal em fazer aquilo. Também não adianta nada você começar a fazer uma coisa só por causa de dinheiro e Exato. A sua saúde mental ir lá para baixo, Exato. Né? Não tem porquê. Né? Mas eu acho assim, à medida que você começa a fazer, né? Você vai tendo uma clientela, né, maior, você acaba conseguindo, né, ficar em lugares que você, igual você falou, né, que você tem um relacionamento com o clínico, com o cirurgião melhor, que você pode chegar e falar, ó,
vamos mudar, vamos fazer assim, né? Porque não é todo mundo que vai te dar essa abertura, Com certeza. né? Eu já cheguei, né, muitas vezes a falar pro cirurgião, né, pra pedir coisa e ele ficou bravo comigo porque eu achei que ele não tava fazendo o trabalho dele. Sim, ou também às vezes, por exemplo, você chega numa clínica e olha o exame que não foi mandado prévio e você fala, não tem como fazer. Exato. E a pessoa fica brava, porque às vezes é um odonto, uma coisa assim, uma coisa que Uma pra coisa clínica simples. seria bom Exato. financeiramente e que você cancelando o procedimento é toda uma agenda do odonto, sua. Mas como é que eu vou colocar o paciente em risco, entendeu? A Exatamente. gente não estudou pra isso. Exato, né? Poderia ser que eu anestesiasse e não acontecesse nada. Mas como é que eu vou saber? Às vezes a gente faz o exame e acontece. Exato. É complexo. Né? Muitas vezes, por mais cuidado que você tenha, eu já tive paciente rígido, super saudável, que foi fazer orquiec, parou na indução. É. Sim, acontece. Acontece. Por quê? Assim, acho que é importante a gente sempre perguntar, refletir tudo, mas às vezes Exato, não mas assim, uma coisa que a gente não consegue prever. Sim. Muitas vezes a gente não consegue nem explicar direito o porquê que aconteceu, Sim, né? Porque não tem nenhuma causa aparente para aquilo acontecer, com certeza. né? Então, E você acaba- já, por conta desses problemas e de cada um ter o seu jeito, você já acabou, tipo, demitindo alguma clínica? Não, nessa eu não vou mais. Já. Eu Já. também já. Já. Né, hoje, assim, antes de eu parar de fazer volante, né, eram bem poucas clínicas que eu ia, né, mas assim, eram clínicos, cirurgiões que eu confiava de olho fechado, eu sabia que se o paciente tá ali para fazer o procedimento, Porque ele pode estar ali. é porque ele pode estar ali. Eu sei que avaliaram esse paciente, né, eu sei que fizeram os exames que precisava, tá tudo certinho. Isso Vou é muito pegar, vou importante olhar, Sim. né? Porque a parte do volante é gostosa, né? Você ir de Eu clínica em clínica. adorava Eu também, ir de conversar, clínica em clínica trocar e conversar, encontrar as pessoas. É muito bom. Só que Sim. essa parte realmente... E a parte de carregar, né, Gui? Que Sim. por mais que a gente, né? A gente vai ficando velho, chega uma hora que você fala, não vou aguentar isso aqui por muito Sim, tempo. daí tem clínica assim que você vai, né? você olha, você fala Você assim, olha assim, o centro cirúrgico é no segundo andar. Mas sabe Ai, que as que top clínicas... quem fez isso. Ai, meu Deus. As clínicas que eu vou hoje em dia, que tem o segundo andar, eu adoro ir. Então, o segundo andar pra mim não é um problema. É tranquilo, sim. Mas o monta e o desmonta é cansativo, né? Na época que eu fazia, né, só fazia volante, eu já tive dias de, tipo, em 4 lugares no mesmo dia, eu 4, também. 5 lugares, de ter que montar e desmontar e carregar a caixa e montar a caixa 4, 5 vezes no mesmo dia. Meu Estrutura Deus, física boa, senão você não aguenta. Sim. Não. E cansa, né? Assim, Sim, eu as falo, coisas eu não acho são que o leves, volante né? ele é transitório pra todo mundo. Eu não conheço um anestesista volante há 20 anos, Ah, difícil. né? Por mais que seja gostoso, mas chega uma hora Não, que... chega uma hora que a artrite esse- e a artrose pega, não tem o que fazer. Olha. né, o montar e desmontar tudo, chega uma hora que, Sim, que verdade. cansa. Né? Eu acho que, assim, muitas vezes você não para de ir em clínicas, mas você acaba ficando, Deixando tipo, suas em coisas lá. 3, 4, Sim. 2, 3 clínicas, né? Sim. Que daí fica mais fácil, Fica mais fácil. né? Do que você sair daqui e ir Lá pro pra- lado norte da cidade, depois dali 2 horas você tem que estar no sul e depois você tem que... E assim, hoje em dia eu pra outro consegui lugar. que as clínicas que eu vou, todas têm oxigênio. Então, assim, porque antigamente eu carregava oxigênio. Imagina, pegava Sim. BR com oxigênio. É muito perigoso, né? Ah, bem- Não que não seja perigoso a gente andar com metadona no carro, né? Não que isso seja certo, aliás, é erradíssimo. Uhum. Mas, às vezes não tem o que fazer. Mas o oxigênio é uma coisa que eu acho que, né, todo lugar deve ter. Sim, com certeza. Né? Eu andava totalmente errado isso, né? Mas eu andava... Não era nem concentrador, né? Não sei se você era concentrador ou cilindro Não, mesmo. cilindro. Então, andava... Cilindrão. Andava com cilindrão dentro Aliás, do tô carro. vendendo um cilindro de oxigênio baratinho. Quem quiser, é só entrar em contato no Instagram. Né? Eu prendi o cilindro no banco de trás do carro, Eu parecia uma também, não, eu criança. colocava bem grudado assim, o banco do passageiro com ele ficava assim. Assustado, Deus o livre, nem me se mexo. acontecer alguma coisa. Sim. Eu colocava no banco, Ai, colocava ai. o cinto nele, Orava né? Prendia. que eu vai. não bato Meu o carro Deus do hoje. céu. E vamos. Bora. Né? Daí tudo dentro do porta-mala, rezando pra ninguém bater atrás também, né? Porque... Imagina, tudo. Tua vida Sim. tá ali. Sim. Sim. Tudo Tua que eu vida consegui inteira. Não, fazer. eu sendo amiga da Luísa, nós saímos de carro, já pergunto, tem lugar pra estacionar? Porque
toda a vida, com tudo aquela aparelhagem dentro do carro. Exato. Um perigo. Isso é uma coisa que eu morria de medo. Não, mas né? eu não dou bobeira pra nada, juro. Eu não deixo nunca. Daí, às vezes, atrasa num lugar, daí você vai ter que parar, comer rapidinho. Só que nesse parar, comer rapidinho na rua, pode mas eu sou dar... nesse ponto, sou bem neurótica. Né? E tem casos, né, de colegas aí, até anestesistas, né? Sim. Que roubaram o carro com tudo dentro. Meu Deus, Sim, daí devolveram os aparelhos, né? Sim. Largados. Largados que serve lá. isso pros Né? Eu nóia? tenho uma Oh, conhecida meu também Deus. que mexia com imagem, roubaram também o carro, sim. mas nunca mais acharam nada. Nada. nossa. Uhum. Meu Deus. Ortopedista também, esses tempos eu fiquei sabendo que roubaram. Sim, Todo o gente, equipamento. é Triste. complicado. Meu Deus. O volantão é pesado. Pesado. Mas é gostoso. Mas é gostoso. É bom, é bom. Gui, É eu muito quero bom. falar com você sobre um assunto que eu acho muito importante. Eu não sou anestesista, mas eu atendo muitas pessoas, meus clientes, que cada vez mais estão muito preocupados com a anestesia do paciente, né? Eu sempre falo com a Luísa assim, que hoje eu acho que a anestesia, ela tá tão avançada pro cachorro, né? Porque a gente saiu lá de um quetapum pra agora uma anestesia, como você tá falando, uma anestesia totalmente individualizada, personalizada, que é muito melhor operar e fazer uma anestesia hoje do que já foi algum dia, né? Mas eles, ao inverso disso, estão cada vez mais preocupados. Você acha que se a gente tivesse uma consulta pré-anestésica, como existe no ser humano, isso melhoraria, eliminaria esse mito da anestesia para os nossos clientes? Com certeza, né? E, inclusive, eu tava falando isso em aula hoje, né? Da importância da consulta pré-anestésica, né? Porque pode ser um procedimento cirúrgico do mais perigoso, né? Que a chance do animal vir a óbito pela cirurgia seja enorme. Mas o tutor, ele tem medo da anestesia Sim. porque já vem Aham. de antes, Enraizado, né? isso Exato, é que a anestesia é Isso aí. perigosa, que a anestesia vai preceito, matar né? o paciente, Aham. né? E hoje não, né? Então, a consulta pré-anestésica, ela é extremamente importante para você conseguir tirar esse medo do tutor, né? Então, você sentar ali com ele, conversar, explicar como vai ser feito, explicar quais são os riscos que o paciente, né, tá inerente ao procedimento anestésico, né, os riscos. E, assim, todo mundo entende, né? Então, quando eu tava na residência na Federal, lá é obrigatório. Todo paciente que vai entrar para a cirurgia é obrigatório passar por uma consulta pré-anestésica. Nossa, que legal. Eu acho isso incrível. Eu queria muito conseguir fazer. Obrigatório. Não tem como nenhum paciente, salvo emergências, Sim. né? Que daí não dá tempo. Mas qualquer procedimento agendado tem que ser feito consulta pré-anestésica. Mas é porque era uma universidade. Mas e na parte particular? Mas sabe que tem um amigo meu, Alberto Alvin, lá no Espírito Santo, que ele tá conseguindo implementar na particular. Na particular. Assim, ele Mas cobra. são poucos, né? Não, é por sim. isso que eu tô perguntando, São. porque eu não vejo ninguém dizer que não vai, é né? fácil, é o sonho. Porque assim, Sim. ó, tô lá em 4 Barras, vamos supor. Aí me manda uma mensagem de lá pra marcar pra amanhã. Só que amanhã eu até consigo ir lá. Mas como é que eu vou tirar 1 hora antes se eu vou estar em Pinhais? Sim. Entendeu? Então é complicado. É uma coisa assim, que é selecionar 4 clínicas, aí o futuro, vamos supor. E daí Exato. você consegue conversar com essas Pro clínicas. volante talvez seja mais Pro difícil. volante isso é mais Mas, por difícil, exemplo, né? mas Por no causa hospital, dessa Mas e locomoção, agora com assim. o advento das consultas online, ou da consultoria online com o médico veterinário? Que isso é uma opção, não é? É uma Também, opção. né? Porque você tem que conhecer o paciente, mas se você não conhece e ele tem um clínico, você pode fazer uma videochamada, Com certeza. é uma consulta, né? E o clínico acompanha, também seria uma opção. É uma opção. Pra Aham. não ficar indo e vindo, né? Com certeza, com certeza. certeza. Você Acho não que vai isso vai avaliar o ajudar paciente, muito. mas se tiver um clínico bom Isso. atrás, isso dá super pra fazer. Sim, porque daí você né? pode olhar Exato. os exames, tudo, e a pessoa, o clínico lá vai te contar e fazer com a parte... certeza, muito legal. Né? E daí você consegue tirar todo esse mito de que cirurgia mata. Anestesia, né? Isso. Anestesia, Que a né? Que nem você anestesia falou, mata. o cachorro pode ter 1 milhão de problemas, que a chance dele de ser operado é 5%, mas o proprietário só pensa na anestesia. Só pensa na anestesia, Com exato. certeza. E E se isso, morrer, a culpa né? é de quem? Do anestesia. Do anestesista, é sempre do anestesista, né? E isso, eu acho que o você conversar e elucidar todas as dúvidas do tutor,
caso aconteça alguma coisa no transoperatório, ele sabia, você conversou com ele. A chance de te dar algum problema depois É muito né? menor. é muito menor, é praticamente zero. Sim. Né? Porque você sentou, você conversou, você explicou, né? Então, eu acho que o futuro, né, é ser obrigatório, né, para tudo e qualquer procedimento, como é na medicina. E eu acho que isso entra no que a Ana Benvenho conversou conosco essas semanas, e ela falou assim, que o médico veterinário tem que se posicionar como médico. Sim. E nós ficamos muito atrás dos bastidores, assim, das cortinas, né? Então, assim, quando eu chego, o tutor não tá mais na clínica. Exato. Quando o paciente vai embora, eu não tô, tanto que eu deixo lá uma alta anestésica com o meu nome pra assim, ó, fui eu, tá? Qualquer coisa, estou aqui. Porque senão a gente fica também, né? Sim, ninguém sabe que você existe. Exatamente. Se o cachorro saiu bem, beleza, nossa, ela é ótima. E se o cachorro não saiu? Ela é péssima. Exato. Então é complicado. Mas acho que o futuro é isso mesmo. O futuro da anestesia na parte clínica é isso. É isso, né? Eu acho que... E agora, falando um pouco da parte técnica, nos conte um caso que te marcou. Por ser desafiador ou qualquer outro pensamento. Um caso que me marcou, né? Tem um, né? Daí foi uma anestesia em equino, Sim. né? Que um paciente que chegou com cólica no hospital, né? Tava bem debilitado, foi pra cirurgia, né? Foi, na verdade, um achado transoperatório, né? Então, foi feita cirurgia, a professora Liede tava lá operando, beleza, resolvendo um probleminha de cada vez, né? Porque nunca vem uma coisa só, né? Cavalo Combo. com cólica é sempre um combo. E resolveu ali a parte de intestino grosso, começou a avaliar intestino delgado. Aí foi, né? Avaliando alça. De repente, aquela alça começou a ir em sentido diafragma. Chegou. Hérnia diafragmática. Ai, meu Deus. Um cavalo. Um cavalo. Guilherme. Sorte que era uma potra, o animal não era tão grande. Tão enorme. Tão grande, tinha 200 Não, sim, mas e pouco. comparado 200 com- quilos, né? Comparado com um garanhão adulto, né? Mas a hora que ela começou, a hora que ela me falou, eu falei, não. Não, brincadeira, né? Já tava ali, 3 horas de mesa? Não, você tá brincando comigo, né? Não, verdade que não sei o que, vem aqui ver. Um baita segmento pra dentro entrando, né, pra dentro do diafragma, assim. Só que o cavalo tava perfeito. Pleno. Anestesia pleno na ótima. anestesia. Mas a hora que começou a tirar... Meu amigo... imagina, né? Descomprimiu, descompensou, medidor químico, inflamatório. Meu Deus, mas virou um... tudo, eu acho que- Adrenalectomia. Meu Deus. O felcromocitoma. Arritmia, hipotensão... Nossa, tudo. Aquele dia eu suei pra conseguir manter aquele bicho. Então, Mas te graças a marcou. Deus deu Deu certo. certo. Ah, que bom, também. Deu Legal. certo. Né, já peguei umas que buchas bom. aí de cólica, mas essa aí Mas foi... imagina, né? Quem que vai esperar uma hernezinha diafragmática junto? É uma hérnia diafragmática, né? Imagina. Né, Sim. então esse aí foi bem tenso, porque era uma coisa que a gente não esperou. Eu nunca tinha visto uma hérnia diafragmática num cavalo. Provavelmente congênita. Provável. Né? E em pequenos a gente tá acostumado com a hérnia diafragmática. Sim. Né? E muitas vezes você tá preparado para aquilo porque você vai para anestesiar aquilo, Sim. né? E Legal. o que vai Sim. acontecer? Será que vai acontecer as mesmas coisas que acontecem em pequenos quando tá com a hérnia diafragmática e descomprime tudo? Sim. Né? Então, meu Deus, mas foi um... Mas Nossa. deu tudo certo no Deu. final das contas. E me conte aqui uma coisa, apesar de tudo, né, que deu certo as tuas residências, que deu certo agora você dar aula, que você gosta do que você faz, nem tudo são flores na nossa vida, claro, e todo mundo sabe que a gente corre de atrás e por isso que a gente consegue atingir os objetivos. Eu quero que você fale para mim o que manteve você na medicina veterinária. O que me manteve na medicina veterinária, eu acho que o convívio, né, com os pacientes, né, e o poder dar uma melhor qualidade para esses animais,
né? Porque sentir dor é horrível. Com certeza. É. Né? Acho que é a pior coisa. Sim, né? É limitante, é debilitante, né? Então, eu acho que isso, poder levar para esses pacientes, né, um conforto numa hora que eles estão precisando. Né? Então, acho que é o que mais me motiva, assim, para tá estudando, para tá aprendendo técnicas novas, uso de medicamentos novos. E a gente né? não pode parar, né? Porque na Exato. nossa área, acho que em qualquer área, mas na nossa área muda muito rápido, né? Sim, mas a anestésio de quando eu formei pra agora faz o quê? Não faz tanto tempo, sim. Ah, faz, hein? Tô brincando. Uma decadazinha, assim, né? Um Eu pouquinho também, mas mais. a gente não conta essas coisas, Guilherme. É que ele não colocou aqui no currículo dele quando ele se formou. Só Senão a gente já saberia. Mudou muito. Evoluiu muito rápido. Muito. Eu acho que foi na veterinária, assim, né? Das áreas que eu tenho contato, né? Foi a que mais evoluiu, eu acho. Que teve mais mudança, É verdade. Ah, sim. né? Eu também concordo. Foi a anestésio, com o emprego de novas técnicas, novos fármacos, novas... Tudo, né? Equipamentos. Eu acho que a visão, né? Eu acho que uma coisa que ajudou muito isso foi mudar a visão da necessidade de ter um anestesista junto. Né? Mas sabe que isso é uma coisa que até alguns amigos que não conhecem a área, até parente, assim, eles chegam pra mim assim, tá, mas você tem que ficar até o final. O primeiro a chegar e o último a ir embora. Assim, que eu imagino que eles pensam que a gente vai lá, dá uma injeção e vaza. Exato. Seria ideal, seria bom. Sim, seria ótimo. Dava pra fazer Né? 15 no dia. Pensa bem. Exato. Não, mas você vê, porque as pessoas não... Realmente, ainda, apesar dessa área ter evoluído, as pessoas não têm essa mentalidade tão consolidada. Então, é algo que ainda vai... Porque muita clínica ainda faz Gui, você sabe. Faz. Não, e no interior, com certeza. Sim, né? Tem É como era antigamente, o Exato, que é muito anestesista carente disso, né? É. Muito E carente. a Não, gente, eu- é frescura, que é anestesista. Exato. Sim. Mas daí Eu você vai uma vez a pessoa fala, não. Eu uma vez chamei um veterinário, na época eu não era, né, nem pensava em fazer. E o cachorro tava com berne. E eu chamei porque o cachorro era bravo e a gente não conseguia tirar. E daí eu chamei o veterinário e ele foi lá. E ele já puxou do anestésico lá e mandou ver, né? Beleza, o cachorro dormiu, tá? Ele foi lá, fez todo o procedimento. Deixou o cachorro deitado na grama, assim, que era no quintal de casa. Deu tchau, pagamento ok, e foi embora. Não deu 5 minutos, aquele cachorro começou a gritar, se bater, como se estivessem matando o cachorro. E nós entramos... Mas é? E nós entrando em desespero, eu e meus filhos, porque nós pensamos, meu Deus, o que tá acontecendo? O cachorro tá morrendo, alguma coisa da anestesia deu errada. Daí liguei de volta, e ele falou assim, não, isso daí é a reação da anestesia mesmo, vai passar, daqui meia hora ele vai melhorar. Meu Deus. Meu Deus do céu. Os vizinhos tudo olhando na janela, O que entende? eles estão Sim. fazendo? O que tá Tão fazendo com acontecendo? ele, exato. Meu Deus, então assim, E você vê, aquilo você pra mim procurou um foi profissional. um trauma, Exatamente. cara, porque meu Deus, eu fiquei tão desesperada que a minha mãe do outro lado veio e tudo, porque o cachorro não parava de gritar. E não só pra você, né? Pra tudo, e as crianças... Pro animal. Imagina, hoje eu né? sei a dor que ele sentiu, porque o que ele fez não era uma anestesia completa, ele fez alguma coisa só pra ele dormir, então, mesmo dormindo ele sentiu dor, provavelmente, né? Sim, aí quando ele E daí acordou um pouquinho, ele começou a gritar. Nossa, Horrível. triste, não, esse episódio foi triste mesmo. Então, e você veja o quanto que evoluiu hoje, né? Por isso que eu digo, eu acho muito importante mesmo, voltando nisso da consulta pré-anestésica, isso pra mim eu acho muito importante, porque tem pessoa hoje que ainda não opera de medo da anestesia. Sim, Entende? gente, e a nossa rotina... E assim, eu sou uma pessoa que eu luta pela causa. luto e eu consigo, sabe, persuadir muitos, mas eu não entendo nada da técnica, entendeu? Sim. Então, se é conversar com o anestesista, ele vai explicar tudo. Então, é difícil de eu chegar lá e só contar a história pra ele bonitinha, que hoje é bem melhor, que as coisas são melhor. Mas se ele me faz uma pergunta, eu não sei nada. Então, eu sou uma das que, com certeza, vou lutar pela consulta anestésica, porque eu acho que isso vai evoluir muito mais. E além de, financeiramente, para vocês também, eu acho, porque pode cobrar uma consulta, vai, né, colocar ali. Então, eu acho que é bem válido. Mas hoje, né, tem tutor que pede. Sim.
né? Fala, eu gostaria de conversar com o anestesista. E geralmente nesses casos ele me espera. Sim. Aí a gente fica lá 20 minutinhos conversando, mas não é uma consulta, né? Assim, é um tira-dúvidas. Sim. Mas assim, legal. E eu acho legal. Eu nunca me opus, porque Com certeza. seria ideal que né? fossem todos. O ideal se fossem todos, exato, né? Porque se você se nega a falar, né? A conversar, fala, alguma coisa Opa. tá errada aí, tá tentando me esconder alguma coisa. Ou que vai ser conversa com a feita. pessoa no Ou nem corredor, tem um né? Assim, anestesista. tipo assim, não, Exato. vamos entrar no consultório, né? Exato. Né? Sim. Então... é fantástico. Fantástico. Gui, chegou a hora do quiz. Eu vou começar com você, então. Qual a sua história mais engraçada relacionada à medicina veterinária? Engraçada? Vamos pensar aqui. Eu era aluno ainda, né? De graduação. Aluno? Não. Eu tava no programa de aprimoramento. Ixi, agora eu não sei. Não, era aluno. Eu era aluno de graduação. E eu fui com o professor lá na faculdade. A gente foi... Como eu sempre acompanhava ele, né? Falou, tem um cavalo que precisa castrar, né? E vamos lá ajudar. Falei, beleza, vamos lá ajudar. Aí foi mais gente junto. Beleza, derrubamos o cavalo, fez a castração, né? Era uma das primeiras vezes que eu tava indo anestesiar cavalo, né? Então, ele virou assim, na hora que for levantar o cavalo, falou, não pode soltar o rabo. O professor falou. Eu só obedeço. Quem sou eu pra falar o contrário? Né? Ele falou, não pode soltar o rabo. Eu falei, beleza, não vou soltar o rabo. Aí o cavalo levantou, né? Como todo bom cavalo acordou meio agitadão, né? Só que o senhorzinho que tava segurando a cabeça, ele soltou a cabeça. Aí é perigoso. E o cavalo começou a ir pra frente. Só que o que falaram pra mim? Não solta o rabo. Não pode soltar o rabo. Então eu grudei no rabo e fui esquiando atrás do cavalo, assim, né? E o E cavalo... você soltou quando, Gui? Cara, eu nem sei direito. Quando eu estava desacordado 3 dias. Tá, eu, pra ser bem sincero, eu nem lembro por que eu soltei o cavalo, a hora que eu soltei o rabo. Mas Eu acho você que vê a deve ter sido diferença. alguma hora que ele deve ter... Que daí ele caiu de novo. Deve ter sido a hora que ele caiu. Mas tem vídeo disso. Tem vídeo. Aí Tem você não vídeo. trouxe esse vídeo? Não trouxe, porque eu não achei. Ah, não, você vai achar e vai mandar, eu vou pôr no Instagram. Eu vou procurar. Então tá bom, combinado. Né, eu ó, vou combinado. pedir pro professor de novo lá. Mas, cara... Muito bom. Você vê como a gente era mais obediente, né? Do que esse Sim. povo de hoje em dia. É, Né? capaz. A primeira coisa que ia fazer é soltar. Tchau, Bicho, que vai. Não pode soltar o rabo. Não, beleza. É que teve 2 vezes que aconteceram. Outra era que eu tava na residência daí, que daí o cavalo levantou muito agitado e que também fiquei grudado no rabo e fui esquiando, né? Mas esse foi porque eu realmente obedeci o professor e falou, não solta o rabo. Eu falei, tá bom. Quem sou eu, né? Mas tem várias, né? Tem várias coisas engraçadas que acontecem aí, né? Recente, né? Na época da pandemia, né? Propofol ficou escasso e extremamente caro, né? E a minha rotina, 98%, eu fazia intravenosa total, né? Então, voltei a usar inalatório, né? Para os pacientes eletivos. Beleza. Fui anestesiar uma castração, uma fêmea, uma OH. Anestesiei, correu tudo bem. Paciente saudável, bem tranquilo. Cirurgia correu bem tranquilo. Desliguei as bombas todas e fiquei esperando. Deu 5 minutos. Ué, mas ainda mais nativa, que 2 minutos o bicho tá assim. Deu 10 minutos. Oh, meu Deus. Eu tô rindo, mas eu tô tentando imaginar o que aconteceu. Ele não fechou isso. 15 minutos. Eu esqueci de fechar o vaporizador. Ele não tava acostumado. Fazia tempo que eu não usava e o bicho não acordava. E eu olhando e vendo o monitor e avaliando o bicho. E Ai, Deus. daí eu só virei a cabeça assim. Fingi que nada aconteceu. Fechei ali. Deu 5 minutos, o bicho levantou. Acho que eu fiquei uns 25, 30 meu minutos Deus ali do esperando céu. o bicho acordar Mas e você vê sem como a gente entender. desacostuma mesmo. Por que não acordava? Ai, meu Por que Deus. que não acordava? Né? Ai, ai. Daí a hora que acordou, deu tudo bem, né? A cirurgiã era minha amiga, eu
Daí caiu os dois na risada, né? Os dois tongos lá esperando, né? E nada do bicho acordar. Bom mesmo. Gui, e eu quero te perguntar, qual foi o item ou o aparelho que você comprou para medicina veterinária que você, assim, ficou todo entusiasmado e acabou nem usando ou não gostou? Que eu acabei nem usando e não gostei? Eu acho que não tem uma coisa assim que eu comprei e não usei. Olha, ele não é consumidor, hein? Tem uma coisa que eu comprei, eu uso, tá? Mentira, eu não vou falar. Agora começou, agora termina. Pode falar. Exato. Não, assim, eu não uso toda vez. Por exemplo, que eu não tenho muito paciente. Cufômetro. Que isso? Pra avaliar a pressão no cuff do tubo. Depois você... Eu tenho. Você usa todo dia? Toda Não, hora? porque eu esqueço. Então tá. Então pode pôr. Eu esqueço de pegar. Não, mas assim, é uma coisa que, tipo, a gente fica, nossa, show, não sei o quê. Daí você usa 2, 3 vezes, não, todo dia. Aí você fala, nossa, eu realmente inflava muito. Quando eu comprei um negócio, eu vi que eu inflava um negócio. Mas depois você pega ali o... Sim, é um Aí você esquece de pegar. Aí você esquece de pegar, exatamente. Então, acho que Né? fica... É que o cufômetro eu não comprei. Você ganhou. Eu ganhei. Príncipe, né? Príncipe influenciador. Mas assim, que eu comprei, eu não consigo pensar em nada que eu comprei. É diferente, né? Assim, Porque a gente né? se programa pra Exato. comprar tudo. Desde agulha até as agulhas de bloqueio, qualquer aparelho. Sei lá, é difícil a gente investir numa coisa sem ter a certeza. Exato, porque são Ah, coisas que mas têm um isso- valor muito alto, né? Mas então, isso depende, porque tem muita pessoa que compra várias coisas, porque olha lá e acha que é maravilhoso, e quando vê, não é, né? Então é que você é mais cuidadoso. E não é consumidor como eu. Não, mas a gente tá falando da veterinária. Sim, mas eu não fui comprar o aparelho otológico lá? Sim, mas não existe, tipo, esse tipo de aparelho. Talvez, mas eu uso muito. Não. Acho que o cufômetro. porque bomba a gente Vou sempre aceitar usa. o cufômetro. Aceita? Aceito. Mas monitor, ventilador. Mas você não vai comprar um ventilador e falar, Não gostei. gostei não. Não gostei, né? Não rola. Não rola. Mas tem um ventilador que eu me arrependi de comprar. Pelo amor de Deus. Mas eu falei, eu não quero mais vender ele, eu vou fazer um churrasco dele. E eu vou comprar outro porque ninguém merece ter ele. Aí é triste. Daí é triste. Aí é triste. Gui, e um nome que te inspira na medicina veterinária? Um nome? Eu acho que são 3 pessoas, né, que foram muito importantes pra mim, né? 2, né, que foram muito importantes pra mim na veterinária, dentro da anestésio, né? Eu tenho pessoas extremamente importantes na faculdade que me ajudaram, né? O professor Max, a professora Luciana, a professora Raquel, né? Que quando eu fui fazer faculdade, eu fui morar fora, 700 quilômetros de casa, Nossa. né? Então, assim, eles foram verdadeiros pais adotivos pra mim na graduação, né? Mas que dentro da anestesiologia veterinária, a professora Marilda, que foi minha primeira orientadora, né? Então, com ela, eu aprendi a base da anestesia, que era uma coisa que eu não tinha tanto, né? Então, eu comecei a anestesiar com ela, né? Para ter um conhecimento maior, né? Dentro da anestesiologia com ela. Não posso deixar o professor Villani de fora, né? Porque foi quem me ensinou maior parte das coisas que eu sei até hoje, foi meu orientador da residência, foi o meu orientador do mestrado, é um amigo pessoal que, né, trabalhamos juntos aí há muito e muito tempo, né, e uma pessoa que eu acho que me inspira bastante, né, por causa da área que ele trabalha, é o professor Mencalli. Que ele trabalha, né, ele tem um estudo muito grande na parte de dor. E é uma coisa bem pioneira, né? Sim. É muito incrível. As palestras dele agora no Condor. Eu já acompanho também muito ele. Eu fiz um curso avançado de ativa com ele. Então, assim, ele realmente inovou essa parte de dor. Sim, tratamento, entendimento da dor. Porque eu nunca tinha ouvido nada parecido. Exato. Assim, de todos os cursos e tudo que eu já acompanhei dele. Ele realmente é inspirador. Né? E a gente sabe, né, que dor, né, como a gente comentou já, né, limitante, né? Então, ainda mais, né, dor
neuropática, né? Dor crônica, né? Que aquele animal tá com dor todo dia, Toda hora. toda hora. Meu Deus, né? Todo dia o dia inteiro. Todo 7 dia o dia dias por inteiro, semana. 7 dias por 365 semana. dias por ano. Exato. Perde muito Com certeza. qualidade de vida, né? Sim, Sim. né? Qualidade de vida praticamente não existe. Né? Então, é fantástico. Eu acho o trabalho que ele faz Eu também. bem legal. Legal. E medicina veterinária em uma palavra. Medicina veterinária em uma palavra. Acho que pode ser meio clichê, mas eu acho que amor, carinho. Não é, lindo, não? É verdadeiro. Porque Né? Sim. é isso, né? Eu acho que é por gostar, né? Amar os animais e tentar dar a melhor qualidade de vida e para eles, eu acho que Gui, muito obrigada por essa conversa. Tenho certeza, como anestesista, que você inspirou muitos colegas em diversas áreas da anestesiologia. eu que agradeço o certeza. convite, é um prazer estar aqui com vocês. Foi muito bom, né? Foi ótimo. Nossa, super legal. Legal. Dá pra ficar conversando aqui horas e horas. Sim, dá pra ficar. Ih, tranquilo. Mas você volta. Volta. Quero agradecer a nossa parceira, a Gráfica Ativa, que o cupom dele está rolando aí no nosso Instagram no mês de agosto. Fiquem muito atentos. E também o nosso brinde da Fórmula Animal, presenteando o nosso convidado Gui. Farmácia Fórmula Animal, Obrigado. sempre entregando doses certas de amor e carinho. Adoro. Maravilhosos. Aproveite. Sucesso. Quem Você não gosta tem do animais, Gui? presentinho? Eu tenho 4 gatos. Ah, você é gateiro que nem eu. Eu sou gateiro. Ai, ótimo. Então você vai gostar. Muito obrigado. Bom, pessoal, mais um episódio acabando. Foi um prazer tê-lo conosco até aqui. Gostaria de enfatizar novamente que o objetivo do nosso canal é trazer insights, oportunidades e aprendizado para todos que queiram, a partir de histórias de veterinários de sucesso. E é por isso que você está aqui hoje, Gui. Quero pedir também para que vocês continuem acompanhando as nossas redes sociais, curtam, compartilhem, encaminhem, se inscrevam no nosso canal do YouTube e do Instagram. Quanto mais vocês nos ajudarem a impulsionar os nossos conteúdos, mais colegas serão beneficiados com ele. Um beijo e até a próxima semana.